Boa noite do Senhor para todo mundo. Boa noite. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's the sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength to the weak. He's available to the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the delicate. And he purifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him for you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't hang him, and the grave couldn't hold him. Yeah. That's my king. That's my king. Extra grande. Almeida, Jumbi. Começa. Mídia cristã. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória.
Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Esse é o meu Rei. Me pergunto se você o conhece. Meu Rei é um Rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos feito nação santa, sacerdócio real, com o fim de proclamar-lhes as suas virtudes, as virtudes do seu Filho. Obrigado, Senhor, por este grande privilégio que nós temos. Em nome de Jesus.
Amém. Eu gostaria de poder pregar assim como estes pregaram. Eu conheci a primeira pregação, é curto, né? Menos de 5 minutos. Alguns anos atrás, fiquei impressionado, muito impressionado. Fiquei arrepiado para dizer a verdade, né? E veja, todas aquelas verdades, eu não vi nada errado em nenhum dos dois. Obviamente a gente não usa instrumentos musicais, né? Mas a gente também não está na adoração aqui agora, então. Mas proclamar as verdades de Deus. Será que nós proclamamos as verdades de Deus, a mensagem do Evangelho? Nós temos cuidado e preocupações sobre o ensino e devemos ter. Mas depois de ensinar, chega aquele momento que Deus é assim. Deus faz assim. E Ele é nosso Deus, Ele é nosso Rei. Chega aquele momento que a gente precisa só gritar do topo da montanha que Ele é isso para nós. Para as pessoas entenderem a convicção que nós temos que Ele é aquilo. E que Ele faz aquilo em nossas vidas. E que Ele pode fazer aquilo na sua vida também. Proclamar as virtudes de Deus. Isso também não é pregação. Eu creio que eu fui dado uma tarefa difícil hoje à noite. Pregar sobre pregação para pregadores. Foi isso pelo menos que eu entendi. Então, talvez o que eu estou fazendo nem é uma pregação. Talvez é mais uma aula, mas eu preparei algumas coisas para compartilhar com vocês. E desculpe, eu não tinha como imprimir as minhas anotações, então eu vou ter que ficar um pouco ligado aqui no laptop. Queriço, querigma. Comecei falando em línguas, né? Não é línguas plural, é grego. Eu não sou erudito no grego, mas... E até a pronúncia, a primeira pronúncia dessas palavras eu aprendi diferente, só que tem alguns eruditos lá no Ebenezer que me disse que a pronúncia deve ser assim, então eu mudei. Mas talvez você já ouviu falar de querux, né? Querusso e querigma. Ok? Querix, então, é o pregador. E esta palavra se encontra 3 vezes no Novo Testamento. A palavra queriço aparece 60 vezes no Novo Testamento e é o verbo mais comum que nós temos, que se refere ao ato de pregar a palavra de Deus. Queriço. E querigma é a pregação, é a mensagem que está sendo proclamado, né? Aparece 18 vezes. O que quer dizer estas palavras para nós? A palavra pregação. O que você acha quando você ouvir a palavra pregador?
O que é um pregador? Mensageiro da palavra de Deus, ok? Tá vendo mulher falando já não é pregação, né? É aula, ok? Tá, tudo bem, não tem problema. Daniel não tem nada a ver com os nossos pregadores, mas, bem, tem alguma coisa a ver, eu não estaria usando, mas Daniel capítulo 3, versículo 4, vocês sabem que o Nabucodonosor ele construiu essa imagem bem grande de ouro e ele mandou que todo mundo se ajoelhasse. Só que em versículo 3, eu não vou ficar lá muito tempo, mas obviamente se você quer acompanhar pode, né? Mas eu vou ler o versículo 4. Diz, nisso o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, o pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaiata, de foles e de toda a sorte de música, vos prostreis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Só ler esse versículo seria interessante a gente falar sobre o que acontece, mas eu não vou falar isso. Só ler esse versículo por causa dessa palavra arauto. Arauto, obviamente, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e em aramaico. Também não sou erudito nem inglês, né? Então, mas eu procurei saber na versão grega das Antigas Escrituras, em Daniel 3 e 4, usa a palavra kerix. Ou arauto. Na época, quando não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Então o arauto era o comunicador do rei. Nesse caso ele era o comunicador do rei Nabucodonosor. O arauto, o heraldo também às vezes é chamado, né? Mas era o mensageiro oficial. Ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos, realmente, na Idade Média, era muito comum, né? Uma pré-forma de um diplomata, até que ele foi mandado pelo rei para anunciar ao povo. Na Idade Média, o arauto tinha como funções realizar proclamações solenes, verificar títulos de nobreza, não sei de onde veio isso, mas transmitir as mensagens da coroa, quer dizer, do rei ou da rainha. Então, e anunciar a guerra ou até proclamar a paz. Proclamar a mensagem do rei. Qualquer que seja ou for a mensagem, o trabalho dele foi comunicar. E saía pela rua gritando em alta voz a mensagem do rei. Ele não ensinava, ele não instruía, ele não explicava, ele declarava, ele anunciava, ele proclamava os desejos e mandamentos. Não posso ver vocês sentando. Ele proclamava os desejos e os mandamentos do soberano rei daquela terra. E ele tinha autoridade. Ele falou com convicção.
Minhas teses são duas para esta mensagem. Número 1. Este tipo de pregação nós raramente ouvimos na Igreja de Cristo. Nós ouvimos mais explicações da palavra. Nós nem sempre somos arautos na hora da pregação. A segunda tese: proclamação e declaração da verdade de Deus com convicção da verdade motiva as pessoas à ação. Precisamos ouvir mais pregações feitas como arautos. Teremos mais resultados quando proclamamos as virtudes de Deus como o povo de Deus. Sei que Enio tem, bem, ele pode me corrigir agora mesmo se quiser. Eu acho que é 18 tipos diferentes de sermões, irmão. 18 tipos, né? Você tem que tirar um doutorado só para entender esses tipos, né? 18 tipos de sermões. E ele está certo. Eu sei, eu já vi a lista dele. Concordo com a lista dele. Geralmente são resumidos em 3 tipos. E ele até concorda com isso também, só que ele tem subtítulos para alguns, né? Tem o temático, tem o textual e tem o expositivo, né? E aí então ele divide isso em vários outros tipos, né? E chega a 18, está certo? Bom, eu creio que eu também estou certo, né? Eu não teria dito, não ia dizer, mas eu acho que tem 3 também, mas não são estes 3. Mas é só uma divisão diferente, mas deixe-me usar isso para ajudar a entender o que eu estou dizendo, mesmo se você não aceitar, né? Então, primeiro eu digo, é explicativo. Explicativo, um sermão explicativo pode ser temático, explicando aquele tema, pode ser textual, explicando aquele texto, pode ser expositivo, então extraindo, mas está explicando a mensagem. Mas também nós temos um sermão que é uma proclamação, simplesmente declarando com convicção e coragem a mensagem, a verdade de Deus, seja quem for. Seja o que for. E no terceiro lugar, então, uma mistura desses dois. Explica e também proclama. Quando Enio está explicando ou ensinando nas manhãs, notei hoje, mas na verdade eu tenho notado muitas vezes, e não só ele, eu também, e não só nós, mas muitos outros, quase a maioria das pessoas que você vai ouvir ensinando, de repente, o que aconteceu hoje de manhã, mais do que uma vez, ele começa a proclamar. A voz dele muda, o volume da voz dele aumenta, e ele começa a proclamar aquelas virtudes que ele tinha acabado de explicar, dando aquela ênfase. Então é uma mistura, né, de explicação e de proclamação. Howard pregou lá no Enoque, palestrou, a gente fala, né, mas às vezes é uma pregação mesmo. Até se alguém me explicar um dia a diferença entre palestra e pregação, vai me ajudar talvez. Howard fez um excelente discurso, e talvez de todos os outros ele foi todos os outros excelentes, né, que tinha, mas dele era mais uma proclamação. Ele proclamou a vitória de Jesus sobre a morte. Proclamou.
Ele proclamou a nossa vitória sobre a morte. Ele proclamou. Agora, houve algumas explicações dele, né? Então, mais uma vez, então era uma mistura. Mas de todos os excelentes que houve lá no Enoque, eu creio que o dele foi mais perto de puramente proclamação do que os outros. Quem era Arauto na Bíblia? E o que eles fizeram? E talvez o que eles fizeram que a gente não faz tanto hoje? João Batista era arauto. Mateus 3, e versículo 1, diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele estava proclamando a verdade de Deus. Arrependei, até o mandamento que ele estava, mandamento de Deus que ele estava proclamando para eles, mandamento do rei soberano que deu para ele aquela mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não, nosso Jesus era arauto. Depois da tentação, qual foi a primeira pregação registrada de Jesus Cristo? Lucas 4 e versículo 18, o Espírito desculpe, eu pulei, é Mateus 4 e 17. Daí por diante passou Jesus a pregar. Pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mesma mensagem do arauto João Batista. O nosso arauto Jesus também pregou mandando as pessoas obedecerem ao seu Deus, arrependendo dos seus pecados. Lucas 4 também fala de Jesus sendo arauto. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele mesmo disse, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Profecia sobre ele de Isaías. Ele mesmo na sinagoga em Nazaré pegou nas Escrituras e começou a ler. E as Escrituras de Isaías falam sobre ele. Enviou-me para proclamar, sabe a palavra? Queriço. Libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar, sabe a palavra? Queriço, exatamente. O ano aceitável do Senhor. Ensinar é extremamente importante. Obviamente, não estou dizendo a gente não deve ensinar. Mas proclamar a verdade tem seu lugar e é muito importante. Até mandar o mandamento do Senhor. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade para mandar. Faz parte da proclamação, os mandamentos de Deus. Nós não estamos proclamando nenhuma mensagem nossa. Nós estamos proclamando a mensagem do nosso soberano Rei. Paulo disse para Timóteo: ensina estas coisas. Mas antes de dizer ensina estas coisas, o que ele disse? 1 Timóteo 4 e 11. Ordena e ensina estas coisas. Creio que nós temos autoridade para ordenar. Obviamente a autoridade vem de Deus, e a mensagem vem de Deus, e é realmente Deus usando nós como mensageiro para transmitir a mensagem dele.
Temos que ensinar, explicar, ilustrar, mas Paulo disse aqui, ordenar. Ordenar. Às vezes, é suficiente dizer, Deus mandou. Faça. Que Deus mandou, por que precisa da explicação? É suficiente. Eu lembro a minha mãe muitas vezes. Eu questiono, mamãe, por quê? Porque eu mandei. Ela tem razão. Porque ela tem autoridade. E quando Deus manda, não precisa muita explicação. Ordenar estas coisas, Paulo disse para Timóteo. Quando é que ordenamos? Você já ordenou numa pregação uma vez? Temos autoridade do rei para ordenar, declarar os desejos do nosso rei, a vontade de nosso Deus. Pedro também era arauto de Jesus. Pedro não só pregou no dia de Pentecostes. Depois da pregação, a Bíblia nos diz, Atos 2:38, eu creio que vocês já ouviram isso, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Sabe o que é mandamento? Quando eles perguntaram o que nós devemos fazer, o que ele disse? Este é o mandamento de Deus, arrependei-vos e seja batizado. É mandamento. Deve ser proclamado. E depois, ainda declarou mais, em versículo 40, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo, e aqui vem outro mandamento, salvai-vos desta geração perversa. Então, salvai-vos, imperativo, mandamento. E Pedro ordenou eles a serem salvos, a serem batizados, a arrependerem dos seus pecados. Em Atos 2:41, o resultado vem. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro pregou na casa de Cornélio. 8:50. Pedro pregou na casa de Cornélio. Sabe a história, não é, sobre o lençol, né, descendo cheio de... É lençol, né? Cheio de animais impuros. A voz que disse, se levanta, mata, come. Eles estavam com muito fome, era meio-dia, não tinha almoçado ainda. Aí então, estava deliriando, né? Aí então, jamais, Senhor, nunca alguma coisa impura entrou na minha boca, né? Sumiu. Não, ele disse, não chamam que Deus purificou de impuro, não. Aí então sumiu, ele ficou lá, coçando a cabeça. Estou lendo entre linhas aqui, mas coçando a cabeça, o que é isso, meu Deus? Aí aconteceu de novo, mesma coisa. Se levanta, mata, come. Jamais, não, nada, nunca entrou na minha boca, Senhor. Não se chama de impuro o que Deus purificou. O que é isso? O que é isso? Terceira vez, a mesma coisa aconteceu. Se levanta, mata, come. Não, Senhor, não, eu não posso. Nunca entrou alguma coisa impura na minha boca. Eu não vou começar agora. Não se chama impuro o que Deus purificou. Veio alguém tocou na companhia, vamos dizer assim, né? Lá da porta, e eram os homens da casa de Cornélio. Chegaram para buscar Pedro, levar ele de Jope para Cesareia. Ele chega na casa de Cornélio, bom homem, orava a Deus, dava esmolas, bom homem, mas perdido. Gentil puro, não era prosélito. Eles tinham batizado prosélitos. Eles tinham batizado, convertido, evangelizado, proclamado as virtudes de Deus para os judeus. Mas não para os gentios puros, não. Pedro entendia que tinha que se tornar um judeu para ser salvo.
Mas não era assim. E Deus queria mostrar para ele. Então, chegou lá e ele começou a pregar. A este, falando de Jesus, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas aos testemunhos que foram anteriormente escolhidos por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão, o perdão dos pecados. E aí a casa de Cornélio e a casa dele começaram a falar em línguas. E todos os judeus ficaram impressionados. Como é que pode? Os gentios também. Aí não só caiu o Espírito Santo, como caiu a ficha para Pedro. E Pedro entendeu. Agora, aqueles animais, agora eu sei. Qual foi a resposta dele então? Porventura, alguém pode recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Uma proclamação que ele fez. Uma proclamação retórica, vamos dizer, porque todo mundo sabe a resposta dessa pergunta. Claro que não pode recusar a água, mas sabe o próximo versículo, e às vezes a gente fala dessa passagem, não fala o próximo versículo. Versículo 48, sabe o que diz? E ordenou. Pedro ordenou Cornélio e a casa dele, e ordenou que fossem batizados, e obviamente é na água, porque diz quem pode recusar a água. Ordenou que fosse, e essa foi uma explicação, vou voltar à proclamação, ok? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanece com eles por alguns dias. Você já ordenou que alguém fosse batizado? Você já disse para alguém, quem pode impedir que eles também sejam batizados como nós? Porque a gente não tem este tipo de proclamação quando nós estamos pregando para os perdidos. E vejo o resultado. Bem, o resultado imediato foi que a família de Cornélio foi salvo, ele e a casa dele. Mas quando Pedro volta para Jerusalém, depois dessa viagem missionária, e ele vai explicando o que aconteceu para os judeus, eles precisam saber que também Deus está aceitando os gentios. Então ele falou o seguinte: ouvindo eles essas coisas, os judeus apaziguaram e se glorificaram a Deus, e dizendo logo também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Mas Pedro foi lá e proclamou esta pregação, esse queriço, e ele foi o querix, o arauto de Deus. Pregação é querigma, é a mensagem, a pregação. Mateus, Jesus cita sobre alguma coisa que aconteceu no Antigo Testamento. Ele disse em capítulo 12, 41, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação, querigma, de quem? De Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. E a pregação de Jonas, o que foi? Exatamente, começou Jonas a percorrer a cidade, mesmo sem querer. Eu coloquei isso, mas ele não quis mesmo. Mas ele também não quis ser engolido por um outro peixe, né? Então ele percorreu a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída, quer dizer.
Foi a pregação dele. Você não vai ter muita explicação, né? Não foi muita explicação, foi proclamação. E deu, bem, ele achou infeliz, mas deu grande resultado. A cidade toda foi salva, né? Pregação de Paulo, Romanos 16 e 25. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação, a proclamação, o querigma de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Querigma. 1 Coríntios, eu acho que alguém falou sobre isso hoje, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem na loucura da proclamação, da querigma, sim, disse pregação, mas é a proclamação do evangelho aqui. 1 Coríntios 2 e 4, a minha palavra e a minha proclamação, querigma, pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Há momento para isso. Quem pode, vai. Há momento para ouvir a sabedoria de Enio, de Norton, de outras pessoas, né? Mas dele não precisava disso. Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Agora, nunca nossa deve ser sabedoria humana, né? Deixe-me deixar isso claro também, mas há coisas sábias que outros passam para a gente e nós agradecemos. Não é? 1 Coríntios 15 e 14, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e a nossa querigma, a nossa proclamação, a nossa pregação é vã, e é vã a vossa fé. 2 Timóteo 4 e 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação, a proclamação, a querigma fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo era arauto. Em Tito, capítulo 1, versículo 3, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a proclamação, mediante a querigma, mediante a pregação. Me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E foi confiado a nós também. Agora, ele recebeu por revelação, e nós recebemos da revelação escrita. Mas não com menos autoridade, e não devemos ter menos convicção. 1 Timóteo 2, para isso foi designado, agora é querix, ok? Arauto, pregador, só 3 vezes aparece como pregador, mas é o arauto. E apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. 2 Timóteo 1 e 11, para o qual eu fui designado arauto, pregador, querix. 2 Pedro também, e não poupou o mundo antigo, mas não, isso na verdade não é sobre Pedro, sobre outro pregador do Antigo Testamento. Mas Pedro registrou em 2 Pedro 2 e 5, ele diz, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, querix, arauto, pregador da justiça.
e mais 7 pessoas quando vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, uma segunda parte aqui, quero falar o seguinte. Você já ouviu alguém dizer, se repetir a mentira 1000 vezes, as pessoas vão acreditar como se fosse a verdade? E nós podemos ver isso todo dia, até nas notícias, às vezes, liga a televisão. Olha, pode ser um comercial, uma propaganda que fica repetindo. É a coisa pior do mundo, mas eles elogiam tanto que a gente acaba comprando. E depois a gente descobre que realmente não vale a pena, mas já é tarde demais. E para eles é ótimo, porque já receberam o seu dinheiro. Então, propaganda comercial, às vezes, fazem isso, fica repetindo. Na política, os políticos, pelo amor de Deus, eles ficam repetindo as mentiras, vez após vez, e a gente cai no laço dele. A gente acaba realmente acreditando que eles têm boas intenções e que vão realmente cumprir as suas promessas e tudo, sabe? E depois a gente fica descobrindo que ele também é igual aos outros. Obrigado, Keith, eu aceito. E, bem, o pior, obrigado. É o pior porque tem consequências eternas. Esses outros têm consequências físicas, materiais, mas o pior é quando na religião usa essa mesma tática. De fato, existem arautos, pregadores, proclamando a doutrina falsa. Mas não são menos arautos, eles são arautos também. Eles são mensageiros de Satanás, o rei deles. 2 Coríntios 11:13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Arautos do rei deles. No próximo versículo é o rei deles. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo. Em anjo. O que é anjo? Nem sei se ele está falando aqui de um anjo mensageiro. Não é verdade? Anjo quer dizer mensageiro. Se transforma em mensageiro de luz, enganando o povo. Mas como é que engana? Repetindo, dizendo, isso é verdade de Deus. Deus me falou, Deus me revelou. E fica falando, e o povo, aceitando, é isso, tem que ser. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Podemos ter certeza disso. O fim deles será conforme as suas obras. São arautos, sim, mas de Satanás. Mais sobre o resultado deles, veja, 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim como no meio do próprio povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É isso que eles merecem, enganando o povo. Proclamando também em voz alta, gritando e repetindo mentira após mentira, após mentira, após mentira, após mentira, até o povo diz, é isso mesmo. E enche estádios para ouvir essas mentiras desses arautos de Satanás. E Paulo falou para Tito um pouco sobre esses arautos de Satanás também, que surgem, como Pedro disse, no meio de vós, né?
que foram também resgatados. Esses não são pessoas que nunca foram salvos, pessoas que foram resgatados. Mas eles rejeitaram o soberano Senhor. Mas Paulo também fala, quando ele está dando as qualificações para os presbíteros, o que ele fala? Em Tito capítulo 1, versículo 10, ele diz: porque existem muitos insubordinados, paroladores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso, eu gosto muito disso, mas eu não vejo isso acontecendo, sinceramente. Talvez temos presbíteros aqui, mas eu quero ver um presbitério que tem coragem, convicção e compromisso com a palavra de Deus, para fazer o que esse próximo versículo diz. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Veja o resultado desses arautos de Satanás. Pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. E quando o presbitério não faz o seu trabalho, eles têm livre acesso aos inocentes da igreja. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que diz: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho exato, porque repreende-os severamente para que sejam sábios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas não conhecem. Professem conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Nós precisamos de bons pregadores. Nós precisamos de pregadores que sabem extrair da palavra de Deus as verdades. A gente chama isso de exegese. A gente precisa de bons pregadores que sabem explicar as passagens com clareza, as verdades que foram extraídas. A gente chama isso de hermenêutica. A gente precisa de bons pregadores que sabem ilustrar e criar mensagens com essas verdades, fazer a gente entender a mensagem de Deus e entender como pôr em prática essas mensagens. A gente chama isso de homilética. Saber como apresentar as verdades que aprenderam. Mas também precisamos de bons pregadores que com coragem, convicção e compromisso proclamam as verdades de Deus, declarando as ordens do nosso soberano como seu arauto. E os resultados: almas salvas, igrejas plantadas, mais almas salvas e mais igrejas plantadas, e a nossa missão cumprida. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai. Quer isso? Pregai, Jesus disse. Proclamar, Jesus disse, o Evangelho a toda criatura. Somos arautos, querix,
de Jesus. Ele nos mandou proclamar, quer isso, o Evangelho. A nossa mensagem, querigma, são as boas novas que levam à salvação eterna. Querix, quer isso, querigma. Me dá um momento, vou passar mais alguma coisa para vocês. Deixe-me ver onde eu vou começar. Até 9h30. Pode jogar. Não, você tem 9h30. São 9h05. Tem 25 minutos. Eu não terminei. Ele disse que eu tenho mais uma coisa, não disse o tamanho dela. Paciência. Um pouco desse rápido. Que isso? Não, que isso? Deixa eu ver se eu falo que vai terminar. Deixa eu ver se eu falo. Pegou agora esse que isso, Zé? A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor. Que isso? A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente.
Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Vamos ficar em pé e orar a Deus.